Olá, queridos, tudo bem? Bem, nós estaremos falando sobre o primeiro templo. A história do primeiro templo revela o templo de forma progressiva nos registros proféticos. Sobre o Monte Moriá, Deus mostrou a Abraão onde o templo seria edificado. Gênesis, capítulo 22, versículo 2 e o versículo 14. Moisés recebeu instruções proféticas para estabelecer os serviços do templo neste mesmo lugar. Êxodo, capítulo 15 e o versículo de número 17. E criar os seus utensílios sagrados. Êxodo 25, versículo 8 a 9 e uma vírgula para o 40. O rei Davi recebeu uma revelação profética do templo. Está no livro de Crônicas, primeiro livro, 28, 11 e 19. Para transmitir aos seus filhos, e o filho em primeiro lugar, Salomão, que edificaria o templo segundo o concerto profético estabelecido com seu pai. Segundo livro de Samuel 7, 12, 13, primeiro livro dos Reis 5, 5. Davi, ele comprou a eira no Monte Moriá e erigiu ali um altar. Este tornou o lugar do primeiro templo. De acordo com o segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 18 a 25, em confirmação do concerto de Abraão e da promessa de Deus de prover provisões espirituais ali. Gênesis 22, versículo 14. Esta localização do templo também era uma confirmação do concerto de Davi e também da promessa de um filho, Salomão, que edificaria a casa de Deus, e cuja casa Deus edificaria até que o filho messiânico ali estabelecesse o seu trono para sempre. Primeiro livro dos Crônicas 17, versículo 14 e o 22, 10. O concerto de Davi possibilitou um templo em Jerusalém como símbolo da presença de Deus entre eles e como bênção de Israel, com a condição da obediência da nação. Portanto, desempenhando e dependendo da fidelidade espiritual de Israel, o templo poderia ser removido ou restaurado. Os profetas avisaram da destruição do primeiro templo, como evidencia do juízo divino, e profetizaram a reconstrução de um segundo templo depois que a nação estivesse de acordo com o arrependido e concluído um período de punição, porque muitas vezes era assim. Enquanto Israel pecava, Deus levantava uma outra nação para colocar o povo de Israel no exílio. O segundo templo, em 515 a.C., indicava o ideal profético de um templo de restauração. Se você quer ver, em Ageu, capítulo 2, versículo do 1 a 9, que diz que o profeta também Ezequiel recebeu o projeto deste templo. Bom, esse templo de Ezequiel está no templo final e o seu serviço em Ezequiel 40 e 48. O primeiro templo foi exatamente para indicar
a elaboração do Cristo sacerdote e do Cristo rei. Esse é a saga do primeiro templo. Daqui a pouco vem o segundo templo. Não perca.